Eu converso agora com o doutor Alberto Rolo, um dos advogados mais renomados do país, especialista em direito eleitoral. Ele conversa conosco sobre eleições. Doutor, eu começo a entrevista perguntando quantos votos são necessários para que um prefeito seja eleito. Essa resposta é fácil, porque a eleição de prefeito é uma eleição no sistema majoritário. Portanto, quem faz mais votos é pura matemática, quem faz mais votos está eleito. Então, é simples. Bom, doutor, queria que o senhor explicasse o que é o quociente eleitoral. Como é que é feita a distribuição das cadeiras nas câmaras municipais? Aí sim, a pergunta é um pouco mais difícil, porque a eleição dos vereadores é feita por um outro sistema, que é chamado sistema proporcional, que leva em consideração o número de votos de cada partido. Antes, inclusive, na última eleição de 2016, a gente tinha a possibilidade de coligação para a eleição proporcional. Agora não tem mais. A eleição de 2020, cada partido concorre sozinho. Então, como é que é feita essa conta? Continua sendo matemática, mas aí a conta é um pouco mais difícil. É a divisão dos votos válidos, né, pelo número de vagas a serem preenchidas. Aí em Limeira são 21 vagas. Então, o total de votos válidos, não é, para a eleição de vereador dividido por 21. Esse resultado da conta é o chamado quociente eleitoral. E aí cada partido tem o seu número de votos, divide por esse quociente eleitoral, vai dar o número de vagas que cada partido preenche. Por isso é que o nome desse sistema é eleição proporcional. Bom, uma dúvida que as pessoas têm, confundem muito, né, é em relação aos votos brancos e nulos. Qual é a diferença entre eles? Olha, é uma diferença doutrinária, porque na prática não tem diferença nenhuma. Vamos começar pelo final. Na prática, os votos brancos e os votos nulos não servem para nada, não contam para nada. O pessoal às vezes tem um folclore, né, urbano que diz que o voto branco ajuda não sei quem, o voto nulo ajuda não sei quem. Isso não é verdade. Eu posso usar uma palavra mais forte. Isso é mentira. Então, o voto branco e voto nulo a gente joga fora, não serve para nada. Significa que o eleitor não foi conquistado por nenhum candidato. O importante é sempre participar. Mas, doutrinariamente, às vezes a gente tem que estabelecer uma diferença. O voto branco é aquele que o candidato tem na urna eletrônica, o botão branco, e aí aperta o botão branco, confirma. Então, o eleitor está mostrando que daqueles candidatos que estão postos, nenhum atraiu o seu voto, nenhum atraiu a sua atenção. Já o voto nulo, você tem que inventar um número que não existe, criar um número que não existe e aí também confirmar. Alguns doutrinadores entendem que esse é um voto de protesto, porque se eu tenho que inventar um número que não existe, se eu tenho que me dar o trabalho de inventar um número que não existe, ao invés de procurar alguém que mereça o meu voto, ainda que seja por eliminação, né, menos pior, se eu me dou o trabalho de inventar um número e depois confirmar, então é o seu voto de protesto. Esse é um voto que o eleitor está querendo mostrar que ele está descontente não só com a eleição, mas talvez com toda a política, né? Bom, agora o voto válido, né? O que é o voto válido? Voto válido é aquele que é dado nominalmente para o candidato, sempre lembrando que nessas eleições são 2 votos. Primeiro começa com o voto de vereador, que são 5 dígitos. Os 2 primeiros dígitos são sempre do partido. Então, o voto válido, começa pelo voto, né, de vereador, 5 dígitos, e depois o segundo voto é o voto na eleição majoritária. Aí são só 2 dígitos. Aí são os dígitos do partido. O voto válido é aquele dado nominalmente para o candidato na eleição proporcional, portanto, vereador. Então, eu vou votar numa pessoa, vou colocar lá o número daquela pessoa, vou ver a foto da pessoa e vou confirmar. Aí eu tenho certeza que eu votei naquela pessoa e meu voto vai ser computado. Mas também é voto válido, é uma possibilidade, se o eleitor não quiser votar num candidato especificamente, eu posso votar na legenda do partido. Eu gosto das ideias do partido X, então eu voto nos 2 primeiros dígitos do partido X, confirmo. Eu gosto das ideias do partido Y, eu voto só nos 2 primeiros dígitos do partido Y e confirma. Então esse é um voto chamado voto de legenda, voto do partido, que vai ser aproveitado pelo partido e vai ser aproveitado pelos candidatos que estiverem na primeira colocação. Então, também é um voto válido. Mas esse raciocínio só serve na eleição proporcional, porque na eleição majoritária a gente tem que votar nos 2 primeiros dígitos, né, que são os dígitos do candidato.
Bom, doutor, um termo que ficou muito conhecido nas últimas eleições é o ficha limpa, né? Mas eu queria que o senhor explicasse o que é o candidato ficha suja. Então, vamos lá. Nesse período que nós estamos agora, está terminando esses dias, a Justiça Eleitoral julgou todos os pedidos de registros dos candidatos. E o que é Justiça Eleitoral? Sempre lembrando que, como é eleição municipal, o primeiro julgamento é do juiz eleitoral da zona eleitoral, da própria zona eleitoral. Então, o que o juiz vai julgar? Então, é um juiz só, é uma sentença, que a gente chama a decisão, é uma sentença. O que o juiz vai julgar? O que o juiz vai colocar nessa sentença? Vai examinar se o candidato cumpriu as condições de elegibilidade que estão na Constituição e também se ele não incide em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade. Algumas dessas hipóteses estão também na própria Constituição, mas outras, e a maioria, está na chamada Lei das Inelegibilidades. E essa Lei das Inelegibilidades foi alterada pela Lei da Ficha Limpa em 2010. Então, está completando agora 10 anos. Então, desses 10 anos para cá, quando a gente fala que o candidato é ficha suja, significa que ele está inelegível por causa de uma das hipóteses que está lá na lei da ficha limpa, desde 2010. São muitas hipóteses, a gente pode até dar exemplos. Alguém que tem as suas contas de gestão rejeitadas, um prefeito, um presidente da Câmara, alguém tenha sido condenado por alguns processos criminais, não são todos processos criminais, alguém tenha sido condenado em ação de improbidade administrativa, mas tudo isso é o juiz eleitoral que vai examinar, não é fofoca. O juiz vai examinar os fatos, o juiz vai examinar os documentos e aí vai deferir o registro ou indeferir o registro. E dessa decisão cabem recursos para o TRE em São Paulo e até, se for o caso, para o TSE lá em Brasília. O senhor falou sobre fofoca, inclusive era a próxima pergunta que eu ia fazer em relação às fake news, né, que tem crescido cada vez mais, principalmente nas eleições. Como é que o senhor vê o avanço das fake news nas eleições, nessas eleições, principalmente? A partir do momento que a campanha eleitoral acabou migrando muito, com muita força, muita ênfase para as redes sociais, isso a gente viu a partir de 2018, então essa seria a segunda eleição, e nessa eleição, por causa da pandemia, mais ainda, as redes sociais ganharam importância e as fake news também. Então o eleitor, o cidadão, tem que ficar muito alerta, muito atento para fake news. E fake news podem ser para ajudar e para atrapalhar. É que a gente, quando pensa em fake news, pensa numa mentira para atrapalhar alguém, né? Atrapalhar o meu adversário, atrapalhar um candidato que vai ser objeto dessa fake news. Mas a fake news também pode ser para ajudar, mas ajudar de uma forma não verdadeira, não correta, né? Pode ser dizer, olha, fulano de tal, ontem eu vi uma discussão aqui no TRE em São Paulo, porque agora as sessões são todas por videoconferência, eu assisti uma discussão para saber se o candidato tinha construído hospital ou não tinha construído hospital. Então, pode ser que a fake news seja fazer a propaganda de que fulano construiu 10 hospitais e isso não ser verdade. Quer dizer, então, não estou xingando ninguém, não estou falando mal de ninguém, mas eu estou contando uma mentira de que ele construiu 10 hospitais e isso não é verdadeiro. Então, a discussão no TRE ontem foi essa. Foi saber se o sujeito realmente tinha ou não construído 10 hospitais, e aí o mérito do julgamento era se dava ou não direito de resposta para quem estava reclamando que isso não é verdade, né? O senhor citou a construção de hospitais. A gente sabe que a saúde agora, nesse momento da pandemia, é uma das demandas do eleitor, né? Como é que a pandemia, na opinião do senhor, influencia o pleito eleitoral desse ano, né? O que é que o eleitor quer ouvir do candidato em relação a esse tema? Infelizmente, eu estou vendo, a experiência está mostrando que a pandemia desviou a atenção do eleitor. É lógico, o eleitor está preocupado com a sua saúde, o eleitor está preocupado com a sua vida, o eleitor está preocupado com a sua renda, se foi demitido ou se a renda diminuiu, e aí os reflexos disso na sua família, né? Então, é lógico que a atenção do eleitor está voltada para esse assunto que é o mais importante hoje em dia, né? Essa preocupação. Em segundo plano vêm as eleições, mas isso é triste, isso é desagradável, porque nós vamos eleger agora o mês que vem, e está chegando, quem vai cuidar das nossas cidades pelos próximos 4 anos. Isso também é importante. Nós temos que torcer para ter vacina rapidamente, logo, porque aí a gente vai deixar a pandemia para trás, vai ser uma lembrança ruim,
E os próximos 4 anos? Como é que ficam os buracos da cidade, o transporte público, os hospitais, os postos de saúde, as escolas municipais, né, a merenda? Tudo isso são assuntos que têm que ser cuidados e vão ser pelo próximo prefeito nos próximos 4 anos. E os vereadores vão fiscalizar pelos próximos 4 anos. Então, infelizmente, eu vejo uma campanha um pouco mais empobrecida, porque o eleitor está com a sua atenção desviada para a pandemia, com toda a razão. Não estou falando que está errado, insisto, mas é uma campanha mais empobrecida, então com menos tempo, inclusive. Então houve menos tempo dos candidatos novos, que querem assumir novas lideranças, que querem apresentar novos projetos, houve menos tempo para eles se apresentarem. E, de alguma maneira, isso acaba beneficiando quem já está. Então, eu diria, a gente vai ter essa resposta no mês que vem, mas eu diria que a gente vai ter um índice de reeleição mais elevado do que foi em 2016. Vamos ver.